Olá, pessoal. Então, continuando falando sobre o tema do destino do ouro do Brasil, né, o destino do ouro de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, como eu falei para vocês, recapitulando, o ouro ele vai ter como destino, primeiramente, Portugal, que é para onde ele era mandado, né, fundamentalmente, e Portugal vai usar boa parte desse ouro para reconstruir Lisboa, né? E Lisboa vai sair muito mais bonita do que era, inclusive, depois do terremoto, muito em consequência desse ouro brasileiro que todo está indo para lá. É, Além disso, Portugal utiliza esse ouro para quê? Para cobrir o déficit comercial que ela tem com a Inglaterra, pagando a diferença em ouro para a Inglaterra, devido ao Tratado de Panos e Vinhos, que inicialmente era benéfico a Portugal, e depois, com o tempo, acabou se provando com a Revolução Industrial, o avanço da produção industrial de tecidos, um tratado prejudicial a Portugal, né? Justamente porque Portugal vai ter déficit comercial com a Inglaterra. E o terceiro destino, né, então boa parte também do ouro, 2, vai parar na Inglaterra. E o terceiro destino é qual? O terceiro destino é o Vaticano. Acaba que boa parte desse ouro também vai para o Vaticano, e muito em função do quê? Do contrabando. Por quê? Porque você tinha, naquela época, a figura do Santo do Pau-Oco. Santo do Pau-Oco, né? Santo do Pau-Oco. O que isso quer dizer? Boa parte do ouro que era contrabandeado era escondido em estátuas, né? Estátuas enormes de santo, né? Cada vez maiores, e aí se colocava um fundo falso ali, se colocava ouro e era transportado, né? E se tinha aquela coisa de não querer quebrar a estátua. É claro que quando se descobriu o contrabando, né, você tinha lá que violar a estátua, mas no caso, boa parte acabou parando na Igreja Católica isso, e vai financiar o que? Construções de igrejas, né, no Vaticano. Então, o Vaticano é o terceiro ponto, né? Naquele tempo, no século XVIII, não só a questão da mineração de ouro foi importante para Goiás, mas também houve extração de diamantes. Tá? A partir de 1740, você começa com a extração de diamantes na região de Iporá. Foi uma outra atividade econômica importante para Goiás, né? Na área dos rios Claro e Pilões. Tá? Essa extração ela vai ser dividida em duas fases, basicamente. Tá? Então, de 1740 a 1771, isso, de 1740. Então, você vai ter a primeira fase, que vai ocorrer de 1700, primeira fase, ocorrer de 1740 a 1771, a extração se dará por meio de um contratador, tá? Contratador. Que via a ser o contratador? Bem, você tem um distrito, né? Um distrito. E aí vamos pegar o exemplo mais famoso, em Minas Gerais, o chamado Distrito Diamantino. Talvez todos vocês já tenham escutado falar da figura de Chica da Silva e do Comendador João Fernandes. O Comendador João Fernandes era um homem que recebeu o direito de extração de diamantes no Distrito Diamantino, né, em Diamantina, em Minas Gerais, e ele vai se apaixonar por uma escrava chamada Chica da Silva. O Comendador João Fernandes, naquela época, era o homem mais rico do mundo. E aí ele, perdidamente apaixonado, ele vai fazer tudo que a Chica da Silva pede. A Chica da Silva vai se tornar, apesar de ser negra, ela vai se tornar branca para a sociedade, porque ela é mulher do comendador. Ela humilha mulheres brancas, né? Então, assim, tem todo um folclore em cima da Chica da Silva que vai ser muito bem interpretada pela figura da Thaís Araújo, né? Se eu não me engano, a Thaís Araújo vai interpretar a Chica da Silva na novela Chica da Silva, da antiga Rede Manchete, né? A belíssima Thaís Araújo. Então,
há exemplos de que o sonho dela era conhecer o mar, então o que ele vai fazer? O comendador vai mandar construir um lago, e ela vai ter um barco próprio para navegar no seu lago e tudo. Então, assim, era um homem muito rico. Então, o que acontecia? Tanto o comendador de Minas como o comendador daqui, né? A pessoa recebia o direito de lavra dos diamantes, era terceirizado, e a única pessoa que poderia tinha direito de polícia, tinha direito de justiça, tudo isso na zona mineradora estava dado pela coroa portuguesa ao comendador. Em troca, o comendador tinha que extrair os diamantes e vender unicamente e exclusivamente para a coroa portuguesa. Unicamente e exclusivamente para a coroa portuguesa. Então, o único que poderia comprar os diamantes era a coroa portuguesa, tá? Coroa portuguesa. Isso vai durar, essa primeira fase, né, do contratador, vai durar até 1771, quando nós começaremos a segunda fase de extração de diamantes aqui em Goiás. Então, a partir de 1771, ocorre a segunda fase, que durará de 1771 a 1832, tá? E aí, essa fase é criada uma companhia, uma estatal, digamos assim, da coroa portuguesa. E a coroa portuguesa é que vai assumir o controle da extração de diamantes em cima da extração de diamantes em Iporá. E aí vai ser chamada, o nome da companhia é Real Extração. Real Extração, tá? Então quem vai assumir o controle da extração vai ser a própria coroa portuguesa diretamente com a criação dessa companhia. Aqui na primeira fase, como era cobrado do contratador o imposto? O imposto que era utilizado era a captação, que era muito mais difícil do diamante do que o ouro você cobrar o quinto. Você não tinha como chegar e ficar levando na casa de fundição. Então o que você fazia? Você cobrava por quantos escravos estavam sendo utilizados na extração de diamantes. Então o imposto aqui cobrado é a captação, aquele imposto que incide sobre o número captação de escravos que a pessoa possui, né? Por cada escravo você pagava um determinado valor, uma coisa determinada representava uma determinada quantidade de diamantes, tá? E essa atividade era extremamente lucrativa e ela floresceu aqui em Goiás também, tá? Bem, passando agora para a estrutura político-administrativa. Estrutura político-administrativa. Bem, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte, que desde 1749, Goiás é uma região separada de São Paulo, não faz mais parte da capitania de São Paulo. Então eu já estou falando especificamente aqui, desde 1749, da capitania de Goiás. Durante a colônia, as regiões administrativas, né, que viriam a ser as províncias no Império, e na República os estados eram chamados de capitanias. E dentro dessas capitanias você tinha uma estrutura administrativa, né? Então você tinha o chamado governador-mor, que era responsável pela administração do território. E aí, no caso, corresponderia ao que a gente conhece como poder executivo estadual hoje, né? Executivo, né? Seria o executivo estadual hoje, né? Além disso, também, ele era responsável o quê? Pela administração, mas ele era responsável também pela defesa do território. Para organizar a defesa do território. Então, por exemplo, quando você encontrava, era muito comum guerra contra os índios, né? Durante mais de 50 anos você tem guerra contra os índios, entre mineiros e índios em Goiás. E aí o que vai acontecer? Os índios vão ser exterminados, e pelos mineiros, mas também pelas forças do governo. E quem organizava essas defesas, né, para você poder explorar economicamente a região livre de ataques de índios, era principalmente o governador-mor. Bem, continuando, na administração pública, né? Havia também a figura do provedor-mor. Provedor-mor. E qual era a função do provedor-mor?
era cuidar das finanças, tá? Era cuidar das finanças da capitania. Tá? Olha que interessante. É, a arrecadação naquela época era medida em contos, né? Era moeda, era contos. Então, só dar um exemplo para vocês de como era caro manter um aldeamento indígena. Né? Calcula-se para que se manter um aldeamento indígena em Goiás, como foi organizado por Dom Marcos, era necessário 200 contos anuais de réis. 200 contos que se falava na época. E esses 200 contos, ele correspondia simplesmente a 4 vezes o valor da arrecadação anual da capitania de Goiás, que era de 50 contos, tá? Então veja bem como é que as finanças se davam naquele tempo, né? E aí, é claro, alguém tinha que cobrir isso, a própria coroa portuguesa que tinha interesse, junto com a igreja, mas principalmente a coroa, ia lá e cobria a diferença, tá? Então, o provedor mor, ele é responsável pelas finanças, né, pela fazenda, né, como se fala na época. E o terceiro é o ouvidor, a figura do ouvidor mor, que era responsável o quê? Pela justiça. Esse daqui era o responsável pela justiça. É claro que essa estrutura aqui, ela não dava conta da complexidade da própria área mineradora, do que vinha acontecendo, dos povoamentos sazonais, né, que acabavam explodir a população de uma determinada área quando se encontrava uma jazida, depois que essa jazida se esgotava, passava aquele povoamento simplesmente desaparecia, né, a população migrava para uma outra área, isso era muito comum na época, tá? Bem, quais são as consequências da crise da mineração? Vamos lá. Consequências da crise da mineração. Consequências da crise da mineração, que vai se dar fundamentalmente a partir do ano de 1778 em diante. Tá? E aí, definitivamente, se de 1753 a 1778 o empreendimento ainda conseguia algum tipo de lucro e era cada vez mais arriscado, né, e cada vez menos se extraía ouro, a partir daqui já não se extraía quase mais ouro, era muito raro. Né? E aí, bem, consequentemente, você vai ter um empobrecimento, né? Empobrecimento, sociedade goiana. Aquela sociedade que estava baseada no monetarismo, né, que a moeda circulante era ouro em pó, vai se transformar numa sociedade amonetária. Há várias regiões de Goiás onde a perda de população, cada vez mais pessoas brancas eram raras, há regiões que inclusive se circulava, e Saint-Hilaire, que vai ser um viajante francês que vai circular por Goiás durante o século XIX, ele vai relatar os relatos dele, né, em suas viagens pelo que ele fala, viagens através do Rio São Francisco de Goiás, ele vai relatar a escassez de homens brancos, né? Então, você tem o quê? Você tem escassez, homens brancos, sociedade amonetária, quer dizer, a sociedade ela começa a substituir justamente pela falta de ouro, o ouro em pó pelo quê? Pelo escambo. Escambo. É uma sociedade que, no auge do período aurífero, tinha contato, como eu falei para vocês, com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Bahia, Pará, Maranhão, Portugal, né? Inclusive as notícias chegavam através dos caminhos do ouro, inclusive notícias vindo da Europa também, né? É uma sociedade que ela interagia com o resto do Brasil, o resto do mundo. Com a crise da mineração, o que vai acontecer? É uma sociedade que vai se fechar. Uma sociedade que vai se fechar.
É uma sociedade que não vai ficar durante 50 anos quase sem contato com o resto do Brasil, né? O goiano ele vai acabar fechando-se em si mesmo. Você tem o que? Desurbanização. Porque você não tinha nenhuma cidade, né, em Goiás, você tinha vila, né, e a Vila Boa era a única vila naquele momento, né. E aí o que vai acontecer? Aqueles povoados, aqueles arraiais, todos em decorrência do ouro, muitos deles simplesmente vão desaparecer, porque as pessoas vão abandonar essas áreas e elas vão se embrenhar nos sertões, elas vão se espalhar pelo território goiano, ou elas simplesmente vão embora do território de Goiás, vão parar em Minas Gerais, São Paulo e no Rio, ou vão para outras áreas, sabe? Isso é muito comum, vai acontecer desurbanização, tá? Nessa época ocorrerá também, a partir dessa época vai ocorrer o quê? Um empobrecimento cultural. Cultural. Isso é tudo consequência do que? Da mineração. Você tem também, por exemplo, é, uma economia que se antes importava alguma coisa, vai ser uma economia que vai ficar baseada, como eu falei, no escambo. Então você tem uma queda de importações, né? Os produtos eles vão ser cada vez mais escassos vindos de fora, né? As pessoas elas vão se ruralizar, né? Ruralização é o que vai acontecer em Goiás, tá? E esse período ele vai durar, né, de crise da mineração. E aí você vai ter um período chamado período de transição, período de transição, que vai durar de 1778, basicamente, a 1820, 1822, mais ou menos. Né? Então você tem um período de aproximadamente 50 anos, né? 50 anos para se encontrar uma outra atividade que fizesse que Goiás começasse a quebrar o isolamento, que substituísse, né? E que na verdade vai ser a partir de 1820, 1822, a pecuária. A pecuária, ela vai substituir, né, não em todo o seu esplendor, toda a sua riqueza, né, toda a seu dinamismo cultural, a, a sociedade do ouro, né, pecuária, mas é uma atividade econômica que vai ajudar Goiás a sair, né? Mas durante esse período, de 1778 à década de 1820, 1822, o que a gente vê em Goiás é um período terrível, né? Um período de isolamento econômico, social, né? E cultural na capitania de Goiás. E aí, bem, o que a gente tem nessa época é o seguinte: se o sul de Goiás era mais desenvolvido do que o norte, isso é um fato que sempre impactou nas relações entre o sul e o norte de Goiás, não é à toa que o Tocantins, quando chegar em 1988, vai separar de Goiás. O Tocantins é muito mais ligado ao norte do país, né, do que ao centro-oeste, né, ao sudeste do país, né, ao Goiás em si. O que vai acontecer é o seguinte, que se o sul é pobre, o norte ele ainda é mais pobre ainda nessa época. A pobreza no norte era pior, né, do que a do sul. Isso é consequência muito desse período, que vai ser um período muito difícil para a população de Goiás, né? E isso que vai acontecer. O século XIX, né, a partir de 1822, você tem, a partir de 1822, as primeiras exportações, cabeças de gado para
para São Paulo e Rio de Janeiro, né? Para São Paulo e Rio de Janeiro, também uma outra atividade que vai ser bem importante a partir desse momento é o couro, né? Tanto que o século XIX ele vai ficar conhecido em Goiás, século XIX, como o século do couro, nessa época, porque também vai ser uma atividade. Mas nesse período aqui, você tem inclusive, né, os relatos são o seguinte, que o goiano, ele, digamos assim, ele volta em termos de culturais, ele retroage em termos culturais. Então, vou dar um exemplo para vocês. Era muito comum nessa época que os homens e as mulheres andassem como, por exemplo, índios, né? Com menos roupa possível. Quando um padre chegava em uma determinada localidade, se veio isso o relato dos livros, e ele ia justamente escutar as pessoas se confessando, o que acontecia era que as irmãs, muitas vezes, elas passavam um vestido de uma para outra. Uma irmã se confessava, ia lá, tirava o vestido, dava para uma outra irmã. A irmã se confessava, tirava o vestido, dava para outra irmã, porque não tinha roupa. Então, assim, sempre usava o mesmo vestido para todo mundo. Era o que acontecia, tá? Nessa época. Tamanho era o empobrecimento. Muito provavelmente, o que a gente brinca hoje em dia do goianês, que é esse modo de falar muito próprio do goiano, principalmente do goiano mais interiorano, do goiano mais ligado à roça, veio dessa época do isolamento. Por quê? Porque você não tinha contato. Os caminhos do ouro eles foram se degradando justamente devido à decadência do ouro, né? O mato cresceu muito rápido, você não tinha ligação de Goiás com outras partes do Brasil, apesar do governo português ter levantado todas as barreiras que tinham sido impostas na época da mineração, justamente para incentivar, né, os rios passaram a poder serem navegáveis livremente, acabou o distrito aurífero, você começa a ter uma série de medidas que vão, se a gente vai falar ainda aqui, para incentivar outra atividade econômica em Goiás, mas não tinha uma atividade que florescesse ali até 1822, que fizesse com que esse isolamento quebrasse. Então, assim, por exemplo, o goiano parou definitivamente de usar calçados, passou a andar descalço. E provavelmente vem daí também a ideia do goiano do pé rachado, né? Essa coisa toda que é falada aqui. Definitivamente é um período de muito empobrecimento cultural nessa época, tá? Que vai acontecer em Goiás. Bem, uma outra característica, né, desse momento que a gente pode falar é que Goiás seria a periferia da periferia. Por quê? Porque o Brasil já era a periferia de Portugal. Goiás era a periferia do Brasil. Então, essa era a ideia, sabe? Goiás era totalmente assim uma terra esquecida, né, pelo mundo nesse momento. E só vai ser quebrado esse isolamento, vai começar a ser quebrado justamente o quê? No século XIX. Por quê? Porque quando você começa a exportar cabeças de gado, e aí no caso você não tem refrigeração, e qual era a ideia? O gado ele ia a pé. Você criava as chamadas tropas, né, tropas, que eram formadas pelos tropeiros, e eles percorriam os antigos caminhos de ouro, e eles desciam por Minas Gerais, em direção a São Paulo e em direção ao Rio, né, através desses caminhos. Né. E aí o que vai acontecer? Quem vai controlar todo o comércio nesse momento serão os mineiros de onde? O comércio de gado. Né? Serão os mineiros do chamado Triângulo Mineiro. Que foi uma região, inclusive, que pertenceu a Goiás. O Triângulo Mineiro, inicialmente, era uma região que pertencia ao estado de Goiás. Que devido justamente Triângulo Mineiro, foi uma região que pertencia ao estado de Goiás, mas devido ao quê? A esse período de transição, ao período de perda, né? Porque o período de transição também marca um período de perda
de influência política, vai ser fundamental essa perda de influência política devido à escassez de ouro, quase a extinção, né, da extração de ouro, basicamente é o que a gente pode dizer, ainda ocorrerá, mas é ínfimo o que se consegue extrair. Goiás vai acabar perdendo território para outros estados ao longo do século XIX. Isso daí vai ser o quê? Também consequência de perder o Triângulo Mineiro, né, o Triângulo Mineiro, para Minas Gerais. E quem vai controlar justamente o comércio de gado com Goiás e o resto do Brasil, no caso São Paulo e Rio, serão justamente os mineiros do Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, que já foi um dia de Goiás. Né? E fato é, o goiano ele se ruraliza de tal forma que o goiano ele não vai participar durante muito tempo de atividades econômicas que serão fundamentais para o Brasil. Então, por exemplo, no século XX, o goiano ele não vai participar da construção da BR-153, o goiano não vai participar, por exemplo, da construção de Brasília, o goiano vai ter nesse momento, ele não participa da vida política de Goiás, tá? Todos os governadores, todos os presidentes de província já no Império, os governadores, mores, eles vão ser ou portugueses ou indicados de outras províncias do Brasil para Goiás. Isso só vai mudar com a proclamação da República, quando pela primeira vez você vai ter um goiano ocupando o cargo mais alto executivo do estado de Goiás, que a gente vai ver posteriormente. Ok? Então, vem aqui comigo e vamos dar uma olhada na estrutura social de Goiás naquele momento, do período de transição. Tá? Estrutura social de Goiás. Então, o que eu quero destacar para vocês da estrutura social de Goiás? Vamos fazer aqui uma comparação, né, da estrutura social da mineração, da época da mineração, do ciclo do ouro, mineração, com, por exemplo, a estrutura que vai advir do período de transição. Período, transição, com a pecuária, já a partir do século XIX. Bem, quem é o topo da... Imagine que isso daqui é uma pirâmide, tá? Uma pirâmide. E quem é o topo da pirâmide social em Goiás na época dos mineiros, tá? Então, na época da mineração, são os mineiros. Mineiros. Tá? Aqui serão, na verdade, quem? Os grandes pecuaristas. Pecuaristas, assim como os comerciantes de gado. Bem, isso daqui não está legal. Vou alterar isso daqui para melhorar para vocês. O professor também tem toque, galera. Então, vou mudar isso daqui para melhorar esse perfil. Mas imaginem que isso é uma pirâmide, tá? Então, o que vai acontecer? No topo da pirâmide, nós temos aqui os mineiros. E aqui a gente tem o quê? Grandes proprietários de terra e gado. É curioso reparar que na época da mineração, ser grande proprietário de terra não queria dizer nada, porque ninguém queria trabalhar na roça, mesmo que você não colocasse a mão na roça, você só fosse um grande proprietário de terra. O que era mesmo o topo da atividade social era a mineração. O mineiro ele via com desprezo, né? O proprietário de terra ou aquele cara que queria trabalhar na roça. Ao ponto de a própria população não querer trabalhar na roça, todo mundo querer ser mineiro, tá? Isso era muito comum. No meio da pirâmide, aqui, você tinha o quê? Você tinha os funcionários da coroa. Os funcionários da coroa.
Aqui no meio da pirâmide você tem o quê? Comerciantes e também aqui profissionais liberais. Não que fosse a coisa mais comum do mundo, né? Mas já existia médicos, né? Que não era exatamente esse tipo de médico que a gente conhece. Advogados também, que não eram exatamente pessoas formadas, né? Que era coisa rara, mas existia. Então, assim, são essas pessoas que vão ocupar aqui o, o meio da pirâmide. E aqui você tem o quê? Você tem na parte de baixo, né, na base da pirâmide, aqui você tem o quê? O brancos e mestiços pobres, né, que estão lá tentando enriquecer, né? E aqui isso também não muda muito não. Brancos, mestiços, pobres. Lembrando que brancos, tá? Na época do período de transição na pecuária, eles são muito raros, tá? Muito mais raros do que na época da mineração, porque os brancos basicamente que conseguiram dinheiro foram embora, os outros que não conseguiram também foram circular. É curioso que o Saint-Hilaire, ele vai falar muito bem isso, que o branco nessa sociedade, mesmo que ele fosse assim um borra-botas, ele conseguia, mesmo sem fazer nenhuma atividade, se virar na vida, pelo fato dele ser branco. Os outros não, se fossem mestiços, pobres ou então negros, esses daí libertos estavam ferrados, tá? Aqui também a gente pode falar de ex-escravos, né, de libertos também, tá? Aqui também libertos. Lembrando que também, se ex-escravos e escravos na época da mineração era uma coisa muito comum e a mineração tinha como característica, tá? Era uma sociedade que permitia o quê? Permitia ascensão social, existia mobilidade social na época da mineração, porque o cara muitas vezes era pobre e achava uma pepita pronto, ele estava rico. Então ele ascendia socialmente, do dia para a noite. Então era muito comum isso acontecer. E aí o próprio escravo, ele tinha liberdade em feriados, dias santos, etc., de prestar serviços. Além disso, ele conseguia muitas vezes por contrabando, às vezes até engolindo, né? E depois ele defecava lá um pedaço de ouro, e aí ele guardava aquilo justamente para ele comprar a liberdade dela. Isso era possível, né? Em outras colônias de outros países não era muitas vezes possível o escravo se tornar liberto. No Brasil era possível, tá? Quando você chega na época do período de transição da pecuária, a vida média de um escravo era de torno de 7 a 8 anos, então, durante a mineração. Então, quando acaba a mineração, quando entra em declínio, já é difícil você manter escravos, já não tem mais necessidade de você manter escravos, os escravos acabam morrendo, né, naturalmente de exaustão, de abandono, etc. Então, assim, outros serão vendidos para outros centros de produtores, como, por exemplo, Jamar lá para o século XIX, para ir para o Rio de Janeiro e tal, ou São Paulo. Né? Mas fato boa parte da população negra de Goiás vai acabar morrendo ou vai acabar em áreas quilombolas. E aí depois a gente vai falar isso, mas principalmente no norte. Né? Enfim, mas aqui na época da transição, o que a gente tem é um número de negros cada vez menor, um número cada vez menor de brancos também. E aqui é curioso pensar também que durante a mineração, como eu já tinha destacado para vocês, a mestiçagem se dava basicamente entre brancos e negras, tá? Já aqui, a mestiçagem no período de transição, ela vai se dar fundamentalmente entre brancos, né, e índias. Não que os índios também fossem grande contingente já, que já estão sendo massacrados, mas assim, existia muito mestiço nessa época, tá? Então, os mestiços é que vão acabar povoando essas terras aqui, tá?
E abaixo do topo da pirâmide você tem em ambos os casos o quê? Os escravos. Os escravos. Os escravos. E também os índios, né? Os índios que foram massacrados, em sua grande maioria. Hoje você só tem 3 nações indígenas aqui em Goiás, povos originários daqui, né? A gente vai falar daqui a pouco disso. Mas é o que vai sobrar, porque o escravo, ele era coisa, como eu falei, ele é mercadoria. E o índio, muitas vezes, ele também era visto nem como ser humano pela sociedade, tá? A ser caçado, digamos, um ser a ser caçado, digamos assim, ou ser também exterminado, um incômodo social. Tá? Então essa era a base, né, da pirâmide social de Goiás, comparando esses 2 períodos, tá bom? Que vai acontecer é isso, nessa região. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou parar por aqui e daqui a pouco a gente vai retomar na próxima aula, de onde a gente parou em diante. E não se esqueça que é diferencial. Até já!